Muito bem-vindos, amigos, simpatizantes, com o grande tema do autoconhecimento. Dentro deste grande tema, desta grande temática, nós vamos ter que lidar, estudar, compreender, fazer, realizar reflexões acerca de como se dá o nosso comportamento individual enquanto cidadão, enquanto seres humanos vivendo sob uma mesma ambiência, sob uma mesma região, sob uma mesma pátria, sob um Estado. No nosso caso, o Brasil, brasileiros, o nosso amplo e gigantesco território. Portanto, tudo o que nós vemos, tudo o que nós assistimos, tudo o que testemunhamos, tudo o que identificamos está relativo ao grande tema da cidadania. E a cidadania, ela está devidamente prevista num código, numa carta magna chamada Constituição Federal, que rege, que aborda todos os aspectos para a vida de todos aqueles que fazem parte, então, deste agregado, deste coletivo de brasileiros. Portanto, a cidadania e o cidadão. O cidadão é aquele que deve se balizar por meio de normas. As normas que nos balizam para um viver em harmonia, em respeito, relativo a um conjunto de direitos e a um conjunto de deveres. Aparentemente, e de maneira superficial, isso nos soa como simples, como algo que está acontecendo e que nós percebemos, compreendemos, não percebemos. E vamos ver na prática que, na medida em que o ser humano vai expandindo para a sua compreensão, vai expandindo para a sua interpretação, para aquilo que está posto, vai exigir alterações nesta magna carta, vai exigir mudanças, alterações, atualizações no nosso sistema legislativo. Daí que nós demandamos de representação legislativa. Legisladores, aqueles eleitos para que cumpram para sempre e no afã de estarem atualizando os aplicativos para assim privilegiar ou compensar ou mitigar as diversas carências, eventualmente falhas, que estão previstas, que estão vigentes, que estão devidamente presentes na realidade, de alguns, de todos, de alguns que são considerados ou que estão à margem de um processo, os carentes, os pobres, os abandonados, enfim, uma ampla problemática e que cada vez mais nós estamos percebendo tratar-se de extremamente complexo. Extremamente complexo porque fere interesses
E nós deveremos estar avaliando para quais os nossos interesses coletivos, o que queremos enquanto cidadãos, o que fazemos enquanto cidadãos, o quanto estamos pensando em nós, o quanto estamos pensando na vida coletiva, aspectos gerais, genéricos e que estão permeando as nossas relações de um modo geral. Portanto, e nesse momento em que nós nos deparamos com um dos maiores desafios enquanto momento para toda a coletividade, nós temos de um lado tantas propostas boas, nós temos tantos os que se valem da passividade de todo um povo. E esse povo nós vamos entender como sendo pacífico, e em verdade não é pacífico. O povo brasileiro, ele é passivo, ele não é pacífico, ele é omisso. Ele não sabe acerca do que está acontecendo. Não sabe porque não tem competência para saber, para buscar, não lhe interessa, lhe é velado. Por mais que nós tenhamos transparência enquanto conceito e algumas, de fato, transparências junto aos órgãos públicos, às decisões, aos resultados, etc. Mas, de um modo geral, o cidadão comum, ele não tem sequer tempo para colocar a sua mente para pensar acerca de algo que ele desconhece, que é complexo. E isso abre toda uma brecha para uma tendência à perpetuação dos mesmos. E nós vamos nos caracterizar como uma democracia, como um regime democrático, representativo, onde o povo elege os seus representantes. E nós vamos ver que qual a tendência de quem adentra esse universo, a tendência de não querer sair desse universo. Porque esse universo ele está extremamente além, como que uma existência, um mundo, uma dimensão paralela a esta na qual vivem as pessoas normais, o cidadão normal, sem privilégios, ao contrário. Quem está como privilegiado? Senão algumas organizações, alguns organismos, algumas instituições em detrimento do chamado povo, de uma grande maioria que está relativamente dissociada, não está vivendo em processo harmônico. Por processo harmônico, nós devemos entender o bem comum. E vamos ver que bem comum é um conceito relativo. O que um interessa para um, o conceito de bem comum é diferente do conceito de bem comum de outro. Então, sobremaneira, nós estamos entre a cruz e a espada. Estamos passivos, estamos omissos. Temos eleições, votamos bem, votamos mal.
somos manipulados, somos manipuláveis, valorizamos o nosso voto e a nossa vontade, não valorizamos o nosso voto e a nossa vontade, vendemos o nosso voto, vendemos a nossa vontade. Então, diante dos fatos, e que são muitos, e que demandaria muito tempo, vamos compor para capítulos e, de alguma maneira, vamos compartilhar com os nossos afins ou para aqueles com os quais, evidentemente, estabelecemos uma sintonia, para os que têm algum nível de interesse nessa temática dentro do amplo contexto da cidadania. Deixamos essa reflexão de 11 minutos. Muito obrigado, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Até mais.